Estamos iniciando mais uma oficina do projeto Circuito Formativo dos Festivais de Artes Cênicas do Rio Grande do Sul. Esta oficina de hoje é do FIT, Festival Internacional de Teatro Cidade dos Anjos, e é oferecida pelo IACEM, Instituto Estadual de Artes Cênicas, da Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, e em parceria com a Acácia, a Associação Cultural e Artística Cidade dos Anjos de Santo Ângelo, que promove o Festival Internacional de Teatro Cidade dos Anjos. Eu sou Gerson Fontana, integro o grupo de teatro Turma do Dionísio e agradeço aos realizadores dessa atividade a oportunidade de estar mais uma vez fazendo essa interação cultural e teatral por meio dessa oficina com todos e todas que estão aí. Muito bem, nós vamos tratar nessa atividade sobre o teatro de atores. É uma atividade que eu trabalho já há várias décadas e vou relatar um pouquinho da experiência e do processo de trabalho que nós temos no meu grupo e que também eu desenvolvo em algumas oficinas de montagem. Vamos trabalhar basicamente com 5 tópicos. Eu tenho a minha colinha aqui do lado, vou ir dando uma espiada para não perder o tempo, né? E também não precisar me demorar assim, pensando nos itens que vêm na sequência. Esses 5 itens, 5 tópicos, o primeiro deles, vamos falar um pouquinho sobre as diferentes formas teatrais, para ver onde é que está inserido o teatro de atores. O segundo é o planejamento de uma encenação do teatro de ator. Então, o terceiro é como é que se vai do texto ao espetáculo. O quarto, a realização da encenação. E o quinto, o processo de ensaios. E ainda, se tivermos a possibilidade, a gente pode tentar fazer alguma demonstração no final, mas não garanto aí essa parte. Podemos deixar também para um momento presencial, uma outra oportunidade. Sobre as diferentes formas teatrais, como essa oficina é direcionada para o público em geral, vocês me dão licença que eu vou abrindo aqui. É interessante a gente contextualizar porque, em geral, o teatro é tido como uma atividade única e mais ou menos feita do mesmo modo. E pode ser feito de distintos modos, de distintas formas, com múltiplas linguagens. Então, para grupos iniciantes ou para elencos que se formam, às vezes, nas escolas, nas comunidades, ou mesmo para quem já tem uma certa caminhada, é importante a gente perceber que o teatro pode ser feito de muitos modos e vai até uma informação para quem está começando, quem quer começar, que às vezes você gosta de teatro, mas às vezes você começa a fazer uma determinada atividade teatral e não se sente muito bem naquilo ali. Tem muitas outras formas teatrais, muitos outros modos de se fazer teatro. Então é interessante nesse início a gente poder fazer uma abordagem sucinta, obviamente, que o enfoque central não é esse, sobre essas diferentes formas. Então nós temos o teatro de atores, o teatro de formas animadas, então é uma primeira divisão. Teatro de ator, todos aqueles que o ator é aquele agente que faz o espetáculo. Formas animadas ou teatro de animação é uma expressão que engloba 4 formas teatrais. Engloba bonecos em toda a sua abrangência, engloba máscara, engloba objeto e sombra. É feito, obviamente, por atores manipuladores, mas o elemento central da encenação, nesse caso, são os objetos de formas animadas, que esse animada quer dizer exatamente ânima, ou seja, alma. Então, o ator, ao invés de animar o seu corpo, ele, com o seu corpo, dá alma, dá ânima, anima, portanto, o boneco, ou o objeto, ou a máscara, ou uma silhueta de teatro de sombra, ou o próprio corpo no teatro de sombras. E o teatro de atores, então, nessa
subdivisão que dá para fazer, ou diferentes caminhos para se fazer o teatro de atores. Nós temos primeiro a possibilidade, que é mais recorrente nos nossos tempos, de fazer teatro de palco, mas existe também o teatro de rua, existe possibilidade de fazer teatro para espaços alternativos, que não é nem um palco, nem uma rua, às vezes no meio de uma exposição de arte, num bar, numa festa, numa procissão, né? Procissão no sentido de que se está caminhando pela rua, encenando alguma obra, atividades teatrais que são bem comuns nos nossos tempos, especialmente em regiões que você tem assim, o teatro feito de forma bastante volumosa, às vezes, né? Sempre tem alguma companhia que opta por essas formas que não são as mais convencionais. Mas é interessante porque às vezes a gente tem uma ideia, tem uma pretensão de fazer um espetáculo, e é importante perceber que não é só o teatro de atores que pode nos dar essa possibilidade de dialogar por meio do teatro com o público. Nós temos então agora eu vou falar um pouquinho sobre algumas dessas formas teatrais, né? Seria o teatro como espetáculo, que é o que a gente primeiro pensa quando pensa no espetáculo de teatro. A gente pensa sempre nessa forma de alguns atores representando uma história para o público. Sim, essa é uma das formas do uso, da manifestação do teatro. Vamos falar num segundo momento da performance, que também é teatro, mas não é o espetáculo, não tem a estrutura do espetáculo. E vamos falar um pouquinho do teatro como atividade pedagógica, mais afeito à escola, especialmente mais afeito à sala de aula, não ao ambiente mais amplo da escola. Existem outras possibilidades, mas nós vamos no momento comentar sobre essas três. Então a primeira delas, teatro como espetáculo. É uma história, então sempre vai ter uma história, diferente da performance, que eu vou falar em seguida, que não tem compromisso com uma narrativa de início, meio e fim, com uma história. O espetáculo tem uma história, que pode ser uma história que deixe tudo mais à vista, mais claro, mais perceptível pelo espectador. Pode ter uma história que a narrativa oculta detalhes para que o espectador perceba, sinta, imagine, mas enfim, sempre tem uma história. E é uma história preparada e mostrada, né? Então, como é que se mostra? Com o corpo dos atores no ato de se fazer o teatro. Então, não é uma leitura de um texto teatral, porque aí seria uma outra categoria. Não é, como a gente brinca, subir, decorar um texto e subir no palco e recitar o texto. É vivenciar, viver, mostrar como é a história com o corpo. Então, são os atores representando uma história no ato em que ela é feita. Porque se gravarmos e reproduzirmos depois, já deixou de ser teatro. O teatro é a atividade presencial. E temos uma narrativa, né? Então, do que se constitui essa história? De uma narrativa que pode ser feita de distintos modos, mas então sempre tem uma narrativa. Personagens que os atores vão representar, no caso é teatro de atores. Se for de formas animadas, pode ser representada por bonecos, por máscara. No nosso caso, então, personagens atores, um cenário ou uma ambientação cênica, objetos que os atores usam, que os personagens usam, as falas dessa narrativa. Não precisa necessariamente ter falas, né? Mas o mais comum é que tenha diálogos, falas, né? Se for um monólogo, então um único texto de umas múltiplas personagens, mas uma personagem, duas, três, mas dados por um ator. E aí os outros itens complementares, como som, luz, maquiagem, enfim. Nós temos então esses vários elementos. Não temos a necessidade de ter todos eles presentes, não precisamos ter iluminação. Se for um espetáculo de teatro de rua, não tem iluminação. Não precisamos pensar, às vezes, numa sonoplastia, que pode não ter incidência sonora, música, assim como pode ter dentro do
no espaço cênico músicos fazendo a música viva. Mas não são todos os itens que são necessários. O que é indispensável? A história, os atores representando. Então, o teatro não vive sem os atores diante do público representando essa história que tem que ter. Esses atores sempre vão estar caracterizados, eles podem ter um figurino neutro. Existem muitas linguagens teatrais em que se prefere que os atores vistam um figurino neutro, sem uma caracterização. Então isso pode variar, mas eles vão estar vestidos com alguma coisa que, se não informa o que é cada personagem, informa pelo menos a ideia da encenação. Como é que é essa narrativa e como é que é essa encenação? Ela pode ser mais realista ou mais alegórica, né? A realista, via de regra, tem uma história também mais linear, início, meio e fim nessa ordem, com personagens que são mais ou menos do mundo real, pessoas que você traz para dentro da cena e mostra a história delas. Pessoas, bem entendido, não precisam ser, são reais, porque são pessoas como nós, representadas, mas não precisa ser inspirado em alguém que viveu, pode ser uma criação ficcional, né? Como pode ser um fato histórico com pessoas que viveram também. Temos também a possibilidade de contar, então, ela de modo mais realista ou também de modo mais simbólico. Existem muitos espetáculos, muitas ideias que você tem para narrar, que às vezes uma história realista não serve. Então você precisa apelar para elementos mais simbólicos. Então os humanos que vão estar representando, ao invés de estar se comportando com um gestual, um comportamento basicamente de humanos, como que eles vão estar? Naquela ideia mais alegórica que é a base digamos, da linguagem, da concepção do espetáculo, às vezes uma linguagem um pouco mais gestual, né? Mais ligada à dança, mais codificada em gestos, em sons, né? E que, via de regra, quando se parte com uma linguagem assim, mais simbólica, a estrutura da história tende a mudar também. Via de regra, você não vai contar uma história cronológica com início, meio e fim nessa ordem. Nós temos, do ponto de vista da narração, basicamente três formas. Uma é a mais comum e que a gente passou a denominar ela no teatro de aristotélica, que vem lá do filósofo grego Aristóteles, porque ele escreveu sobre essa possibilidade da narrativa, né, e teatral, da história teatral, do evento teatral, e não vamos nos demorar nisso aqui. É uma bibliografia bastante importante e clara sobre isso, né? Mas a gente costuma dizer que algumas estruturas de história são aristotélicas, e são aquelas que têm personagens reais ou mais ou menos fáceis de decodificar, vivendo uma história que tem uma cronologia do início para o fim e vivendo situações que são bastante claras para o espectador, né? Então tem uma cronologia às vezes de tempo também, né? As coisas se passam mais ou menos num tempo que tem a ver com o que o espectador percebe e concebe de tempo que aquelas situações podem demorar, coisa que em outras linguagens essa questão do tempo explode, né? A gente pode trabalhar com distintas épocas e tempos numa história muito curta. Então essa linguagem ou essa estrutura aristotélica, que é do texto teatral, eu diria da grande maioria, quase a totalidade dos textos publicados. Mas nós temos também peças que têm uma linguagem multifacetada, que vão e voltam no tempo, no espaço, na memória, nos sonhos, na fantasia, né? E que às vezes o que se vive nessa outra dimensão, que não é a realista, é uma coisa muito etérea, né? Que às vezes os personagens usam muitos artifícios para mostrar essa estrutura de texto teatral com uma linguagem corporal, de imagens, né? Usando objetos, às vezes luz, sons, né?
E o tempo de duração de uma peça, que é muito comum essa pergunta, né? Quanto tempo dura uma peça? O tempo que você quiser. Ela precisa ter essa estrutura. O mais comum no nosso tempo é que ela tenha pouco menos, pouco mais de 1 hora. Mas pode durar 3 horas, pode durar 2 horas, meia hora, 20 minutos, 5 minutos. Se ela tem essa estrutura mais ou menos, com uma narrativa, início, meio e fim, ela é uma peça. Quando ela é curta, em geral até 20 minutos, por aí, tem um nome que vem do alemão que a gente chama sketch. Sketch é uma peça curta, com a mesma estrutura de uma peça longa, só que é curta. Tá? E difere, portanto, da performance, que via de regra é curta, mas que ela não é espetáculo, né? Então, deixa eu só me achar aqui. Nós temos então essa coisa da duração da peça, que não precisa gerar preocupação nem para ninguém. Nós temos uma história sendo contada e narrada em cena, no ato em que está sendo feita, e com essas características que eu falei, ela é uma história de teatro. A performance, então, eu falo porque às vezes se tem ideia, mesmo no âmbito da escola, eu tenho uma ideia para ensinar algo, e a gente vai fazer uma peça com essa estrutura que eu falei, mas às vezes aquela ideia não dialoga com essa estrutura. Então aí a gente tem várias formas que a gente chama de parateatrais, que elas são teatrais, mas não são um espetáculo de teatro, e que nasceram quase todas aí em meados do século XX, de 1950, 60, 70, né? Que a performance, o happening é o acontecimento, mas mesmo no Brasil se usa essa expressão que vem do inglês, que são manifestações teatrais que não são as peças teatrais, né? Então a performance, rapidamente assim, eu brinco que ela não quer ser espetáculo, ela não tem essa estrutura da história. Então o que ela é? É alguma coisa que impacta, que causa sensações muito profundas no espectador, que tem uma preocupação às vezes com o belo ou com o grotesco, ou desafiador, que o espectador olha, é impossível fazer aquilo, como é que aquela pessoa consegue, a pessoa tem uma alta habilidade para fazer aquilo. Então essas possibilidades, né, de impactar, de fazer algo que causa, às vezes, a gente fica extasiado com tanta beleza, com alguma coisa, e não tem uma história, né, não vai prender a atenção do espectador pela narrativa, porque ela não tem uma narrativa, é próprio da performance. E quem encena, então, via de regra, tem essa condição, alta habilidade, ou é um músico, a gente chama assim, o cara fez uma performance no palco, porque ele sai da média, e às vezes ele cria espetáculos, né, que são cênicos, mas são muito ligados àquela alta habilidade. Então isso vem muitas vezes de outras áreas. O cara do circo, né, que consegue ter alta habilidade às vezes no domínio de um objeto, ele faz uma performance, cria performance a partir disso. Pessoas que dançam trazem essa informação para dentro do teatro. Atores que têm uma alta habilidade para representar coisas de determinados modos podem fazer, às vezes, a mostra disso, né, e se tornam performáticos, como a gente diz, né? Então é importante perceber que esse tipo de encenação existe, é muito comum, às vezes nas escolas mesmo, quando eu quero fazer, às vezes numa galeria de arte, num evento público, não cabe, eu penso numa poesia, por exemplo, quero adaptar uma poesia. É muito comum que muitas poesias não tenham uma história, não sirvam para narrar uma história. Então o que eu vou fazer? Vou dançar aquela poesia, vou tocar um instrumento, né? Vou jogar coisas para cima, objetos para cima, né? Que podem ser muito leves, vou fazer uma coisa que impacta, o que deixa o espectador extasiado, quase não acredita no que ele está vendo. E também não tem a estrutura que a gente está acostumado no palco, no teatro de atores, né? Que seria aquela que se apresenta o espetáculo, o espectador volta. E, via de regra, a performance acontece muito num local que o espectador não é o palco,
não tem essa disposição palco-plateia e que acontece no meio das pessoas, num ambiente, e as pessoas saem e você não fica... O performer, em geral, não espera aplauso no final. Ele sai, você fica lá pensando, terminou? Como é que era isso? Né? Porque é para inquietar mesmo, é para tirar do teu conforto, né? De narrativa, que a gente fica mais ou menos habituado, né? A perceber as coisas a partir da narrativa que a gente vivencia praticamente todos os dias, né? Histórias com início, meio e fim. E como atividade pedagógica tem uma outra dinâmica. A atividade pedagógica é aquela que você pode fazer dentro da sala de aula, né? Os professores, portanto, mas também em outros ambientes de estudo, especialmente. E o teatro aqui tem uma função pedagógica, não de se ensinar teatro, mas dele ser uma ferramenta do professor para que se aprenda outros conteúdos. Então, quero dar uma aula de matemática, eu posso pensar numa porção de itens que eu vou levar para os alunos, né, para eles manusearem. Posso pensar num cartaz, posso pensar num vídeo, posso pensar numa encenação, uma aula de história, uma aula de geografia, uma aula de língua portuguesa, né? E é claro que aí você, então, o que acontece com esse perfil de atividade? Ela também, a ideia é que ela não sobreviva além do momento da aula. Você faz, como os alunos fazem, um cartaz para que entendam melhor um conteúdo. Então se improvisa, se trabalha com a improvisação, que aí é necessário, claro, ter um pouco de informação sobre como você atua, como é que os atores se preparam. Tem um trabalho básico para que as crianças, os jovens, os adultos que frequentam aula possam se valer dessa informação para usar o teatro como uma ferramenta pedagógica. Vamos passar para o ponto 2. Planejando a encenação é basicamente o diretor ou o coordenador da atividade. Como é que ele vai chegar para o seu elenco, para as pessoas que vão montar a peça, para dizer, olha, nós vamos montar essa peça, mesmo que eles já tenham conversado junto, né? Mas alguém, em geral, que no teatro nós denominamos de diretor, que vai fazer a coordenação de todo o processo de ensaios, ou na escola, num ambiente que não tenha a figura do diretor, um professor, um coordenador dessa atividade. É importante que ele, mesmo que ele faça junto com os colegas, o elenco, portanto, e outros que vão ajudar, que vão fazer a luz, o som, que vão ajudar a conseguir o material para se fazer a peça, como figurino, objetos, né, perucas, sei lá o que vai ser necessário, se faça com todos esse processo. É importante que ele perceba que ele tem uma tarefa anterior a tudo, que é principalmente para inquietar as pessoas. Ele não vai fazer um estudo daquele texto para dizer o que é aquele texto e o que é aquela história, mas para inquietar as pessoas, fazer com que elas pensem nas diferentes passagens, faça perguntas sobre a história, que eles, ao pensar, se deem conta de coisas que não tinham percebido. Então ele pode fazer isso antes, né, e vai fazer isso depois também com o grupo. Algumas perguntas que são gerais, assim, né, que eu acho sempre legal, especialmente para grupos que estão fora da escola, né, porque a escola tem uma necessidade que é mais afeita ali àquele ambiente. Aqui eu estou falando no caso de grupos de teatro escolares que montam peças, não daquela atividade pedagógica que eu mencionei antes, né? Então a gente pode ter um grupo de teatro na escola, a gente pode ter um grupo de teatro na comunidade, um grupo amador, um grupo profissional, né? Então é para esse grupo que eu estou falando agora, é para esse tipo de montagem, que sempre tem algumas perguntas. Por que eu vou montar essa peça? E ter algumas respostas, porque isso você precisa compreender que vai ficar muito tempo dedicado a isso antes e espero, né, a gente sempre espera que depois apresentando essa peça. Então, por que eu vou montar ela? E isso tem que ser alguma coisa que te alimenta, né? O que o público vai ter de benefício com essa minha montagem? Eu vou passar tantas horas com meus colegas trabalhando, ensaiando, suando, pesquisando, né? E o que o público tem de proveito com essa história? Alguma coisa ele tem que ter, sempre tem, mas é importante que a gente escreva isso, anote isso, né? Ele pode ter muitas outras leituras que a gente não previu, mas a gente precisa prever alguma coisa.
Eu concordo com a abordagem que o texto faz, ou vou fazer uma leitura crítica desse texto teatral? Porque eu posso, na própria encenação, subverter um pouco a ideia original de quem escreveu. Se eu discordo de algumas coisas, eu posso mostrar aquilo, fazendo, ao mesmo tempo em que eu enceno a história, uma reflexão sobre aquilo. E é muito comum que a gente faça essa abordagem, especialmente no mundo contemporâneo, em que se questionam muitas coisas, como os aspectos de gênero, né, com as questões étnicas. Às vezes a gente tem autores clássicos que têm cenas no meio, que são cenas que hoje estão muito deslocadas, elas ficaram amarradas naquele tempo em que não se tinha, infelizmente, essas preocupações. Eu falo isso, mas tem tantas outras questões com o meio ambiente, né? Então, nesse momento, eu vou passar batido como se eu concordasse com tudo, ou vou fazer uma reflexão durante a cena, né? Sem parar e comentar, obviamente, né? E também a que público se destina. Isso é legal, é para crianças, é para jovens, é para adultos, é um público misto, é um público que assiste teatro costumeiramente, porque ela tem uma linguagem mais hermética, mais fechada, é uma linguagem fácil que toda pessoa, mesmo que nunca tenha visto uma peça de teatro, vai se sentir bem na frente daquela peça, vai compreender as palavras, a terminologia, a história, né? Porque eu também preciso pensar nisso, porque se eu vou continuar apresentando, é ótimo que a peça tenha um alcance maior do que eu imaginei, mas ela não... assim, tem que estar pensado mais ou menos qual é a conexão da peça com o público. Também preciso pensar, e eu vou passar rapidamente, porque isso é uma coisa mais ou menos óbvia, qual é o estilo dessa peça, qual é o gênero. O gênero, então, se ela é uma comédia, se ela é um drama, se ela é uma farsa, né? Uma tragédia, que época se passa. Lembrar que a nossa época contemporânea é sempre uma época, né? Mas ela é seiscentista, ela é uma peça do Império Romano. Qual é a época? Porque durante o processo eu vou precisar, inclusive, e especialmente para o corpo dos atores. As pessoas naquela época se comportavam como nós, então eu vou precisar ter toda uma educação corporal durante o processo de montagem, né? Também pensar em ritmo, clima, né? Clima no sentido de ela é uma peça assim, mais fechada, que trabalha com uma luz mais tênue, que trabalha mais com cores frias, ou ela é uma comédia, que pede uma luz branca, ou ela é mais romântica, pede, né, envolvimento, para eu também pensar se meu elenco está preparado para fazer esse perfil de história, né? Também o cenário e figurino, eu vou precisar de uma estrutura grande, cenográfica, figurino complexo, porque às vezes são coisas muito simples até do figurino, por exemplo, mas que se eu não ensaiar durante o processo, eu vou chegar no fim e vou ver que não aproveitei o trabalho, vou ter que recomeçar, porque às vezes tem figurinos que mudam a característica física do ator. Colocar uma bota muito pesada, ou a menina um salto alto, ou o menino um salto alto, né? Colocar chapéus, armaduras, roupas que são de outros tempos, né? Roupas muito volumosas, né? Porque eu não preciso ensaiar com o figurino, que obviamente vai ficar pronto mais lá para o final. Mas o que eu vou fazer durante todo o processo? Vou trazer lá minhas sacolas e minhas caixas de material, né? Cortinas e casacos e coisas, e eles vão simular essas coisas, porque senão chego no final, estou com tudo ensaiado, vai botar o figurino, não dá certo, vou ter que parar um tempão para ensaiar determinados detalhes, ou carregam objetos, portam objetos leves, são pesados, tem que manusear, pegar, largar muita coisa. Então tudo isso a gente vê antes e já vai fazendo um processo concomitante, né, com o processo de ensaiar a peça. É só de ator, que é uma outra coisa que às vezes é uma pegadinha, né? Eu, como trabalhei muito com grupos que estavam em processo já de montagem da peça, às vezes chamam, a gente estava montando a peça aqui, mas tem uma cena que eu só posso fazer com boneco, e ninguém sabe fazer nem o boneco, nem manipular o boneco. Então tudo isso tem que estar previsto já no início. Eu vou adaptar consigo a ter uma florzinha que fala na minha peça, e sem a florzinha falar eu não consigo fazer a história. Essa flor vai ser uma pessoa vestida de flor, vai ser um objeto, vou colocar como um boneco, um objeto. Então essas coisas são perguntas necessárias de ser feitas. Então esses detalhes como estilo, gênero, época,
desculpe, qual é mais ou menos o cenário, figurino. E também eu diria que a coisa fundamental, as impressões que eu tenho dessa peça. O que ela causa em mim? Especialmente o que ela causou em mim a primeira vez que eu li ou ouvi a história com meus colegas lendo, passando o texto, quando estava selecionando o texto. Porque isso vai chegar no espectador. Então, se você sentiu sono numa parte da peça lendo, é muito provável que o espectador vai sentir sono lá adiante se você não pensar sobre isso. É engraçada uma parte, é muito provável que o espectador vai perceber engraçado também isso. É complexa de fazer, é muito complexa, é muito difícil pela estrutura, pelo cenário, uma peça que pede uma preparação que é muito difícil para os atores, ou tem muitos elementos que em geral assim, são de outras áreas. Eu preciso ter alguém que domina o malabares, eu preciso ter alguém que dá um salto mortal, eu preciso ter alguém que dance um tango, eu preciso ter alguém que toca um instrumento, porque a história é a história de um músico, de um cantor, e se ao menos num momento não tiver a pessoa tocando e cantando, eu tenho que saber antes que impressões eu tenho dessa peça. A gente diria que o que chega no espectador são essas impressões. Então guarde, anote elas, porque se você não se der conta no início, vai ser difícil, por exemplo, se é uma peça às vezes que tem partes mais lentas, muito pesadas, de você refazer essa estrutura numa dinâmica diferente, para que chegue com força no espectador na hora em que você está encenando, né? Aí é importante sobre isso que eu comentei, então, você pensar se vai ter que fazer uma pesquisa sobre o tema, sobre a época, sobre o autor, sobre o estilo, saber se o elenco que vai montar está preparado para fazer esse tipo de peça ou não. Por exemplo, às vezes tem cenas que envolvem a intimidade das pessoas, tem cena que precisa se abraçar, fazer carinho, ou tem cenas de duelo, né? É muito comum, Shakespeare tem muito isso, né? Com espada, dominar elementos que não são da nossa cultura de hoje, né? A gente vai ter que fazer isso num processo, ou até fazer aula separado, se for o caso, né? Então, eu preciso sempre pensar se aquelas pessoas que vão ensinar a peça estão preparadas para trabalhar com esse tipo de texto que eu tenho. Às vezes, por exemplo, você tem um elenco muito jovem e a peça tem várias pessoas idosas. Então, eu vou precisar fazer uma vivência que não é incomum no teatro. Esse elenco ir para dentro de casas de repouso, de idosos, ou às vezes de doentes, ou mesmo no presídio. Situações muito singulares para estar por um tempo lá, percebendo como é que é essa dinâmica dessa vida, dessas pessoas que eu vou representar. E aí, na sequência, laboratórios também. Então, a vivência é aquela imersão naquele lugar, e o laboratório é refazer isso com aquilo que eu acho que serve para a peça no meu processo de trabalho. A distribuição dos papéis, eu aconselharia que você não tenha resposta prévia. Se você tem várias pessoas e tem vários personagens, faça um trabalho de improvisação em que todo mundo, a cada momento, muda. Cada dia que você vai passar, muda os atores que estão representando os personagens, num processo de improvisação. Porque a gente tem surpresas muito agradáveis nisso. E não fica aquela aparência do ator que é mais falante, fazer o personagem que fala mais em cena. Às vezes aquele menino, aquela menina muito quietinho, ele no palco muda e ele tem um bom domínio do texto falado também, né? E é interessante fazer esse tipo de atividade de dinâmica, né? Antes de distribuir os papéis. É importante também ter uma concepção do espetáculo. O diretor tem uma concepção. Como é que eu quero que seja essa peça? O que passa por essa concepção? É ter uma ideia do espetáculo e perseguir essa ideia, ver se ela é execuível em cena, né? Porque às vezes eu quero, eu tenho que ter uma estrutura de cenário que é complexa. Então não abandono enquanto eu não desisto fácil, só vou desistir ou parar se eu achar que não dá, né? Vou ter que mudar.
Ela tem limites, né, que eu preciso transpor como diretor, como quem pensa no espetáculo. Que cores me sugere, né? Conceber passa muito por cores e volumes, né? Ela me sugere um ambiente muito frio, muito, né, um ambiente muito amarelo, muito, né, cheio de luz, muito... O que ela me sugere? Me sugere palco livre, sem nada em cena, porque os atores precisam transitar livremente, um cenário mais realista, menos realista, um cenário vertical, um cenário horizontal, né? Ter imagens para isso e também saber que isso vai implicar em como eu vou vestir esses atores, né? Porque às vezes eu penso que é uma linguagem muito dinâmica e tal, e eu vou ter figurinos, muita sobretudo, não combina. Eu preciso ter coisas muito ágeis, um figurino base, às vezes elementos que se tira e coloca e que estão dispostos na cena mesmo. Então, essa concepção inicial ajuda a ganhar muito tempo. E eu diria, ensaiar é perseguir essa concepção. Eu, pelo menos, no nosso grupo, Teatro Turma do Dionísio, dirigindo, eu sempre trabalho a partir disso. Eu concebo e eu não ensaio para assim, para ver no que vai dando. Eu ensaio para chegar naquilo que foi concebido. Obviamente que a gente vai redelineando, vai mudando conceitos, vai atualizando, mas vai sempre tendo em mente aonde que eu vou chegar, quais são também os limites dessa encenação. Não adianta eu querer fazer agora coisas que eu imaginava fazer em outras peças, querer colocar nessa. Posso perceber os limites dela, não dá para ir além disso, né? Então isso se chama de concepção. E uma coisa que é muito prática e óbvia, mas que é legal, é um plano para montar. O plano é aquela coisa bem sistemática. Que tamanho tem essa peça? Quanto tempo eu acho que vai demorar o ensaio? Quantas horas eu vou ensaiar? Fazer um plano, vou ensaiar tantos dias por semana, tais horários. E como é que eu faço esse processo? Meus atores, os atores do grupo podem, não podem, né? Então é uma coisa que você... dá muita tranquilidade para os atores quando você consegue ter essa organização. Você planeja, digamos assim, nós vamos precisar de 80 horas dentro da sala para montar essa peça, ou 200, ou 50, porque se fica indeterminado, sempre vai parecer que demorou muito, porque a gente demora muito montando uma peça, né? Outra eu posso corrigir, com um andar, aí eu planejei 80 horas, mas vai demorar 120, 50% mais, as pessoas vão ter que se organizar nas suas agendas, né? Ou estão atrasados, não está rendendo o ensaio, né? Mas esse plano é legal. Do texto ao espetáculo, nosso terceiro ponto. Como é que eu saio do texto? Primeira coisa é saber se eu tenho um texto escrito, porque muitos grupos improvisam suas criações. Não tem uma narrativa escrita antes, mas vamos partir do princípio que a gente tem esse texto. Aí eu vou voltar àquelas questões iniciais que a gente comentava. É uma narrativa aristotélica, ela é multifacetada. Eu vou precisar saber minimamente como é que é esse texto, né, para ver como é que eu vou sair dele para o espetáculo, para a cena. É uma farsa, uma comédia, um drama, teatro absurdo, né? Essa nomenclatura um pouco abrangente pega muitas narrativas de teatro que às vezes não se encaixam nos outros gêneros, né? Se passou a chamar de teatro absurdo, né? Mas temos grandes nomes assim que se encaixam nesse perfil de narrativa do texto teatral. Ela mistura gêneros, né? Eu vou falar um pouquinho do exemplo de algumas peças nossas da Turma do Dionísio. Para quem já assistiu, poderá assistir um dia. Quem faz Gemer a Terra não tem um desses gêneros. Ela não é um drama, não é uma comédia, não é uma farsa, não é teatro absurdo. Ela mistura, se pode dizer. É uma mescla, porque tem cenas que são mais dramáticas, cenas que são muito cômicas, né? Transita com facilidade de um gênero para o outro, né? Da comédia para o sublime, né? Para o tenso, para a tensão em cena, né? Que não é nem dramático. Então, isso é muito comum no teatro contemporâneo, né? Narrativas que misturam gêneros ou que têm
uma estrutura multifacetada aqui, né? Não é nem uma mistura, pega um pouco de cada área, assim, desses gêneros, mas eles nem estão presentes. Reviravoltas do Coração, que é outra peça nossa, que é um texto da Maristela Marasca, ela tem uma narrativa aristotélica e é uma comédia. Então ela tem uma estrutura que vai do início ao fim, com personagens realistas, e tem um gênero muito definido, ela é uma comédia, né? Então isso já me diz muito assim, sobre como é que vai ser o processo, perfil de público, como é que eu vou preparar os atores para fazer ela, né? Isso em geral está antes do início dos ensaios, né? O meu espetáculo, eu vou priorizar o texto. Esse texto é um texto que pede para ser falado, é um texto que mais me remete a imagens, e eu posso fazer muita coisa com imagens sem as falas. Isso também implica na linguagem corporal e na formação dos atores e na preparação durante a montagem, né? Porque se o texto está presente, uma coisa que eu vou ter que trabalhar o tempo inteiro com eles é a linguagem falada, né? Vou ter que me apropriar daquela área que é nosso material de trabalho, que é a nossa língua, né? A compreensão textual de tudo, todos os meandros da língua, né? Todas aquelas expressões idiomáticas, aquelas frases que às vezes não compreendo muito bem numa primeira leitura, vou ter que me dedicar, porque isso vai ter que ser falado. E se você não compreende a fundo, você não vai falar com clareza aquele texto. Não tem hipótese, né? Não há como você recitar claramente um texto de teatro. Ele passa pela compreensão, né? Nós vamos aqui para o quarto ponto, que é bem curtinho, que é a realização da encenação. Então, a gente quase sempre volta ao ponto inicial. Então, vou realizar uma encenação. Eu já tenho o elenco, eu vou ter que preparar, né? Eu tenho um grupo de atores com quem eu trabalho, mas eles estão preparados para fazer esse tipo de encenação, ou nunca fizeram esse tipo de encenação. A gente sabe medianamente tudo que a gente já fez. Agora quero montar uma peça desse modo, desse perfil de um texto que eu escolhi, o que nós decidimos fazer. Vamos precisar fazer um trabalho de preparação. Eu tenho alguns preparados, outros não. Nós chamamos muito no nosso grupo fazer uma homogeneização da linguagem que os atores dominam de teatro, o estilo de interpretação, né? Porque se alguns dominam um determinado modo de interpretar, outros não, eu começo a fazer a peça sem ter um trabalho inicial, fica parecendo que saiu personagens de peças distintas e vieram para a mesma peça, né? Porque são estilos diferentes de interpretar. Então isso é legal pensar antes, porque quando eu entro já na história, eu já entro de modo mais ou menos homogeneizado do ponto de vista da atuação que esse texto e essa ideia exigem. Então eu preciso sempre saber se os atores estão prontos, é só pegar e começar a ensaiar. Se eu tenho que preparar, se eu tenho que fazer algum tipo de afinar a linguagem entre os atores, afinar é um termo que a gente usa muito no teatro, né, para várias coisas. E aí, essa preparação, ou essa formação, depende do grau que a gente está querendo, né, de verticalizar no aprendizado, pode ser só uma preparação ou uma formação. Eu divido nos trabalhos presenciais, né? Já tenho assim, alguns milhares de oficinas presenciais feitas com atores iniciantes, com pessoas que nunca foram para o palco, com atores já com uma carreira muito sólida no teatro, então vários níveis de formação dos atores. Eu costumo trabalhar a partir de duas áreas. Eu divido, é uma divisão bastante arbitrária, mas eu acho necessário de ser feita. Que então é uma primeira área assim, que eu chamo, ou um primeiro nível, né, de preparação. O que eu trabalho na área da preparação? Tudo aquilo que não é propriamente do teatro. E são coisas que o teatro
Tem, mas que eu posso usar para qualquer coisa na vida. Então, é a concentração, relaxamento, domínio do corpo, domínio da voz, das emoções, interação com os outros, percepção e domínio do espaço, reflexão sobre o que é o espaço, né? Porque sem esse trabalho, fica difícil de eu depois dinamizar o uso da cena sem ter, por exemplo, um trabalho de aproximação entre as pessoas, né? A percepção de mim, a percepção do meu corpo, saber claramente o que eu penso do meu corpo e o que os outros pensam, porque a gente fica muito tenso durante o processo de ensaio, isso é muito comum, né? A gente fica vulnerável, nós estamos trabalhando com a criação, então nós somos seres que criam. E se nós, no ato da criação, que é esse processo de ensaio, que é longo, a gente começa a se perceber que não é capaz, a gente sempre tem aquela dúvida, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Às vezes qualquer riso de um colega, que é por outro motivo, ou uma situação, uma frase que alguém lá solta ali, né, ao léu assim, né, que não é direcionada, pode causar uma angústia. Então, esse trabalho de preparação tem muito a ver com criar um ambiente saudável entre as pessoas, de confiança mútua, de saber que, independente da dificuldade, as pessoas vão estar se apoiando, vão estar preocupadas que o outro consiga fazer, vão estar preocupados que o outro se saia bem, e isso alimenta essa nossa capacidade, né, de nos lançarmos nesse escuro aí para sair à luz, quer dizer, lançar num ambiente que não tenho nada para sair com uma criação, né? E a gente é bem metido no teatro, a gente não só cria, como a gente diz a hora, o dia e o tempo que a gente vai demorar criando, que é durante os ensaios, né? Muitas criações nas artes, às vezes a pessoa tem um insight, vai criar um quadro, vai pintar um quadro, vai escrever um livro, né? Uma ideia de uma música para o músico. O ator, é claro, ele tem esses insights fora, porque a gente no processo de ensaio meio que não dorme, né? Fica lá pensando muito na peça. Mas a criação se dá no espaço que você está ensaiando, naqueles dias e naqueles horários. Porque ela é muito como um corpo, é muito o corpo naquele ato junto com os colegas, tá? Então eu preciso desse trabalho de preparação, afora que isso vai ser necessário para todo o processo de apresentações da peça. Então, um primeiro nível que é esse da preparação, concentração, relaxamento, domínio do corpo, percepção do espaço, noção de espaço, domínio das emoções, né? E o outro que é um técnico, que é aquele que só os atores fazem. Então, concentração, relaxamento, percepção de espaço, um professor em sala de aula, um atendente, um balconista, todo mundo pode ter proveito dessas áreas. Elaborar um personagem são os atores, né? Então, como é que eu elaboro um personagem? Eu vou fazer um processo de aprendizado para entender como é que se elabora e elaborar o personagem. Então, questões muito básicas assim. A gente diz, como é que o personagem anda, como é que ele senta, o cotidiano dele. Via de regra, a gente diz, ele é um médico. Eu não quero ele fazendo cirurgia, nem atendendo ninguém na consulta. Eu quero saber o que ele faz fora disso. Por exemplo, eu vendo ele passar num corredor do hospital, eu sei que é um médico e não é um paciente. Essas coisas gerais do corpo. Esse comportamento do gestual, que as profissões estão impregnadas, né? Como é que ele pisa, como é que ele caminha, né? A gente costuma dizer assim, você vê alguém, ouve alguém caminhando com autoridade, você não viu a pessoa, você sabe que é uma autoridade, né? Pelo pisar que ele tem, né? Pelo modo que ele vem caminhando, o som, né? O ritmo. Então a gente vai criando a partir dessas questões gerais. Para isso, claro, naquele trabalho de preparação, eu já decodifiquei como é que é meu corpo, que vícios corporais eu tenho, né? Para ficar sempre assim, eu não posso fazer o pedreiro assim, e fazer o médico assim, fazer o professor assim, fazer todos a flor assim, fazer o gatinho assim, né? Todos os personagens possíveis do teatro. Então, à medida que eu entendo como é que eu me manifesto,
e quais são os meus vícios corporais, eu vou partindo para outros corpos, digamos assim, que são dos meus personagens, né? Aí entra muito essa interação com o outro, meus colegas, não só o diretor, porque eu não consigo ter a percepção total de mim. Então, ouvir eles, como é que eles me veem? Eu estou muito igual, eu estou esquecendo, estou com um personagem bem elaborado, mas esqueço ou aquele que tem o cacuete de puxar o cabelo, ou que se coça, né, tem lá, ou que lá pelos 13, 14 anos achou que ele ficava bonito assim, né? Então ele entra fazendo o personagem e aí ele se esquece, fica bonito, cai para aquela estrutura corporal dele que é um vício corporal. Então o ator naquela preparação decodifica isso e tenta, a gente diz, ir para um eixo corporal neutro, que é não expressivo, ou pouco, minimamente expressivo, e sempre partir dele, né, para elaborar o personagem. Então a primeira coisa é elaborar o personagem. A segunda coisa é a ação da personagem, porque esse personagem bem elaborado, o que é? É o rei, né? Então eu estou lá, convenço que sou o rei. Mas se ele não fizer nada, ele não é um personagem de teatro. Então a gente vai dizer que a questão central do personagem é o que ele faz em cena. Só que o que ele faz está embasado em como ele é. Então, eu já descobri como é que ele é e eu vou agir, então, a partir disso, em cena, fazendo coisas, né? Então, tem a coisa que eu faço e tem a contracenação. Então, o primeiro elemento da ação em cena é o que eu vou fazer, mas que vai sofrer influência do que os outros vão fazer. E eu vou ter que fazer esse jogo, que é um jogo que não basta alguém dirigir, para agora, ergue o braço, fica, ouve, escuta. É um jogo que você tem que estar muito articulado para fazer, porque para criar essa, entre aspas, naturalidade, né, essa suavidade em cena, vai mudar todo dia que você fizer a peça. Então, se ele for simplesmente marcado pelo diretor, fica muito armado, como a gente diz, né? E é um processo de aprendizado, então, da estruturação da ação do personagem e da contracenação. A contracenação é basicamente um jogo, né, que tem uma dinâmica que muda sempre, mas que você está sempre encaixado com tudo, porque você aprendeu a contracenar. E também o domínio do espaço, né? É um outro elemento técnico. O ator tem que ter essa capacidade de andar de costa, virar, porque ele tem um corpo teatral. Não é que ele não vai virar de costa para o público, que é uma coisa antiga, do teatro mais antigo, mas ele tem que ter uma dinâmica corporal que, digamos assim, demore menos tempo para fazer o que se faz no cotidiano, se faça com muita agilidade, sem precisar fazer correndo, com pressa. E tem que dominar o espaço com uma fluência, para ele saber se ele está mais aqui, mais lá, uma percepção de espaço muito clara. Às vezes tem que andar 3 passos de costa, andar para o lado, ele não vai precisar baixar a cabeça e ficar andando para o lado, porque senão ele não teria condição de andar daqui até ali. Ou ele está a um passo da cadeira, a cadeira está para trás, ele vai sentado, ele tem que se virar, isso aqui tudo mata, a gente diz que vai pesando na cena. Então ele dá um passo e já sentou, né? Ele vai pegar o negócio, ele é tudo muito abreviado para fazer, né? Então esse domínio do espaço, é claro que nós temos daí, o que mais? O foco de atenção, que é como você conduz o olhar, que é talvez a primeira grande preocupação dos atores, e com razão. Eu sou inseguro, eu não consigo fazer. Então, quando você vai trabalhar na preparação que eu falei ali, uma das coisas é trabalhar o olhar. A pessoa tem que ter, o ator, no caso, que está se preparando, a capacidade de conseguir olhar e ser olhado nos olhos, sem sofrer com isso, sem ele ter que ficar, né, vermelho, nem na chapa quente do fogão, muito inseguro, né? Chapa quente do fogão é quando os pés não param direito, né? Então ele tem que ficar tranquilo com o olhar de 300 pessoas olhando para o olho dele, porque é isso que o espectador vai fazer, vai olhar para ele, e vai olhar para onde? Primeiro para os olhos, que é um código humano que a gente tem. Em geral, os olhos servem para saber o que o outro está pensando,
E serve também como um espelho, que é para saber para onde olhar. E é por isso que a gente chama de domínio do foco de atenção. Porque é o meu foco, o foco tem vários campos aqui. É o foco do ator, porque dependendo para onde eu conduzir meu olhar, eu vou mostrar para o espectador que eu estou interessado naquilo. Então, a pessoa chegou aqui e viu algo que é o desenlace da peça, é maravilhoso. Então ele vai chegar e vai ver. Se eu não tiver essa conexão, não vai ser representada essa cena. E é o foco de atenção, que vem especialmente do campo do olhar para a cena, ou o olhar perdido, né? Também tem isso, né? Fazer com que o espectador perceba que eu estou percebendo uma outra coisa que não está presente aqui, e ele vai perceber olhando para cá. E também, se eu quero que o espectador olhe para o meu colega, porque agora a cena está com ele, eu estou contracenando, é pelo olhar que eu vou passar o olhar do espectador que estava em mim, vou passar para ele, ou para um objeto, ou para um objeto que está num ambiente externo. Eu estou vendo um avião que está passando, obviamente não está passando aqui. Então, como eu vou conduzir o olhar do espectador para uma coisa que está a quilômetros daqui? Ou um bicho que passou logo ali, né? Então, o domínio do foco de atenção. Tem várias outras coisas, como o domínio de objetos, né? O domínio do próprio cenário, né? Fazer um estudo dos objetos que tem, como é que eu me relaciono com ele. Mas acho que essas questões aqui, elaboração do personagem, ação da personagem, contracenação, como um modo quase de jogo, domínio do espaço e foco de atenção, já nos dão a base do que o ator vai sempre usar. Outras coisas ele vai usar sempre, mas até são derivadas dessa, né? Tem algumas características da ação que tem no nosso teórico Konstantin Stanislavski, que é um russo que tem muita influência no teatro brasileiro, mundial, né, de algum modo, mundial pelo menos ocidental, um russo que viveu do final do século XIX do século XX, em Moscou, e ele trabalha a encenação a partir da ação, né, método das ações físicas. E alguns discípulos deles, ou continuadores do trabalho dele, também ampliaram essa possibilidade de estudar a interpretação a partir do que ele criou no Teatro de Arte de Moscou, que era o ambiente no qual ele trabalhava lá na Rússia. Então, as características da ação, algumas delas, por exemplo, então falei da ação, que é a coisa central, né? Não adianta eu elaborar o personagem se eu não faço ele agir em cena. Uma delas é que a ação é contínua e ininterrupta. Então começou a peça, começou um processo de ação que só vai acabar quando acaba a peça. Eu não tenho descanso no meio. Muito embora, eu estou aqui, eu agora me reservo porque vai se passar a cena com outros. Se eu estou em cena, a minha ação está continuando. Não tem intervalo. É contínua e ininterrupta. Outra, é sempre interna e externa. Sempre. Então eu não posso só ter uma gaga, uma coisa externa aqui. Qual é a correspondência interna que tem nisso? E ela não é só interna, como uma emoção muito profunda, porque ninguém vê só o interno. Ele tem que se manifestar com uma aparência exterior. Então ela é sempre interna e externa. E qual é a importância de chamar a atenção disso? Que não é incomum que às vezes a gente se dedique basicamente para uma delas. É uma comédia, eu faço tudo muito gestual, muito externo, porque a comédia pede. É um drama, é uma ação interiorizada. Mas não adianta eu sentir e não exteriorizar. Então preciso estar preocupado com essa dinâmica, né? Essa característica, que ela é sempre interna e externa, é contínua e ininterrupta. E a toda a ação sempre corresponde uma reação. A gente já sabe de outras áreas do conhecimento. Então, sempre que eu fizer alguma coisa, vai ter uma ação contrária. E eu vou sofrer essa ação. Eu vou agir de acordo com o que me foi feito em oposição ao que eu fiz, né? Então, tendo como coisa central do teatro, nós vamos ter esses elementos de elaborar o personagem, fazer a ação do personagem. Então,
características da ação, ela é contínua e ininterrupta, ela é interna e é externa, e não existe ação sem reação. Então sempre vou fazer e vou sofrer, porque senão eu faço coisas, o outro faz e eu não sinto nada. Não, eu sofro a ação que o outro fez, né? Além de outras características. E tem também a contracenação e o domínio do espaço, tá? Além do foco de atenção que está sempre presente, tá? Então, na verdade, esses itens técnicos, nas minhas anotações para as oficinas mais longas, eles passam de 30. E você pode estudar cada um em separado, que é o que a gente faz nas oficinas. Obviamente que você não usa todos na ensinação. Tem um grupo de 4 ou 5 que sempre estão presentes, né? E eu gostaria de salientar que isso que eu estou comentando é um dos modos de se fazer teatro. E é o modo que eu tenho feito algumas das peças, não todas. Porque se vamos falar de peça de boneco, muda muita coisa, tá? E só eu diria, é importante a gente pensar em seguir algum método de trabalho, conhecer os métodos que já existem. Então, os nossos teóricos do teatro, contemporâneos ou que nos antecederam, eles podem nos auxiliar muito. E é importante que no processo de trabalho, especialmente se eu quero me demorar, eu posso estar começando, mas se eu quero me dedicar ao teatro como uma profissão, uma coisa muito profunda para mim, muito embora não seja profissão, é interessante me dedicar a essa literatura e fazer cursos. Então a gente tem aqui o Bertolt Brecht, alemão, da primeira metade do século XX, o Konstantin Stanislavski, que é um outro teórico russo. Nós temos aqui no Brasil o Augusto Boal, nós temos o Eugênio Barba, mais contemporâneo, que começou com o Grotowski, polonês. O Grotowski tem a sua teoria, o seu método de trabalho, o Eugênio Barba já vai para um outro campo. O Peter Brook, inglês, que trabalha um pouco mais a dimensão do espaço, né, e dos modos de realização do espetáculo. Nós temos as dramaturgias que implicam em determinados tipos, modos, linguagens de teatro, Nelson Rodrigues no Brasil, Plínio Marcos e tantos outros, né? Os distintos períodos em que foi escrita a dramaturgia, né? E isso vai nos ajudando a dar um lastro de conhecimento, primeiro horizontalizado, até para eu perceber qual é o campo que mais me interessa. Porque obviamente eu não vou assim, me afiliar e ficar repetindo um método, nem tem como. Mas eu vou, a partir dessas informações, beber informações e começar a criar um processo de trabalho que vai facilitar muito a minha vida. E isso pode ser muito demorado, isso pode ser um processo de muitos anos, de décadas às vezes, né? Não é que nossos primeiros trabalhos não sejam exitosos e bem realizados, mas eu posso agregar muitas outras informações, até para diferenciar o que eu vou fazendo no decorrer do tempo, à medida em que eu mergulho mais nos métodos de trabalho, que a qualquer momento eu posso mudar o ritmo, mudar o meu interesse e passar a fazer outras formas de teatro. Espero ter colaborado com vocês. Aqui nós temos um figurino, que é da peça Andarilhos, texto escrito pela Maristela, e eu chamo a atenção porque às vezes falava da linguagem, da concepção. A gente está vendo especialmente um casaquinho muito simples, né, uma calça muito simples, e aqui tem essas listas, né? Essa peça, eu vou pegar aqui mais um objeto, ela tem imerso assim, no texto algumas referências. Uma delas é a questão indígena, dos caigangue, né? Tem um índio caigangue, um personagem. Então, foi trazido esse elemento que em todos os materiais visuais, assim, né? Os objetos que os personagens usam, e especialmente o figurino, tem alguns traços que remetem a essa linguagem. Esse aqui é um outro figurino, de um outro personagem, aquele ali é do Simplício que eu uso em cena,
Esse aqui é do Júlio, que era feito pelo Darlan Marque. Tem o figurino da Alzira, que era feito pela Maristela. Todos eles mantêm esses traços, além de outros traços que estão em outros elementos da peça, né? Então isso é importante da gente pensar. A gente está vendo aqui figurinos com uma cor mais sóbria, né? O figurino da Maristela que eu não trouxe é uma mistura basicamente desses três aqui, um marronzinho mais claro, um branco tingido, né? Banhado no café, e também um verde, que isso vai dando uma espécie de universo, de mundo daquela peça. Então, só para fazer esse comentário, esses figurinos foram elaborados pela Maristela e estão aqui compondo o nosso ambiente. Muita coisa do que eu falei estão num livro que eu publiquei já há vários anos. A montagem do espetáculo de teatro é dividido em 10 capítulos, e eu vou tratando nesse livro de distintos assuntos que foram abordados aqui. Esse livro é de 2005, tá? A montagem do espetáculo de teatro, ainda temos alguns exemplares, e a gente fala então basicamente de modo mais demorado, né, no livro, do que foi comentado aqui. Agradeço a atenção de todos e façam contato, mandem suas perguntas e dúvidas aí, participem do festival, o FIT Teatro, Festival Internacional de Teatro, Cidade dos Anjos de Santo Ângelo, tá? Apoiem os grupos de teatro que vocês conhecem, assistindo ou ajudando de outros modos. Muito obrigado pela atenção e até a próxima realização.